Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Arquivo Curioso. Antes de começarmos, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas investigações. Porque hoje, meus amigos, a gente vai se infiltrar num lugar que é praticamente um imã para teorias da conspiração, segredos milenares e mistérios não resolvidos, o Vaticano. É isso aí, aquele mundinho minúsculo no meio de Roma que, apesar de caber num piscar de olhos, tem mais influência do que muita potência mundial por aí. A gente tá falando do centro do catolicismo, com mais de 1 bilhão de fiéis no mundo inteiro, um lugar onde a história se mistura com a fé e onde, vamos ser sinceros, muita coisa bizarra aconteceu ao longo dos séculos. Então preparem o seu escapulário da sorte, porque no vídeo de hoje a gente vai desvendar 10 segredos do Vaticano que vão te deixar de queixo caído. Você sabia que o Vaticano é, na verdade, um país independente? E o menor do mundo, diga-se de passagem. A gente está falando de um território com menos de meio quilômetro quadrado, menor que muito bairro por aí. É sério, se você juntar uns 5 shoppings, talvez você tenha uma boa noção do tamanho do Vaticano. Mas não se deixe enganar pelo tamanho, porque esse pedacinho de terra no meio de Roma é um gigante quando o assunto é poder e influência. Estamos falando da sede da Igreja Católica, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de seguidores no mundo todo, liderados pelo Papa, que, além de líder religioso, também é o chefe de Estado do Vaticano. É como se fosse um país dentro de outro país, com suas próprias leis, moeda, selos e até um exército próprio. Mas já vamos falar sobre isso. O Vaticano é um centro de poder que atravessa séculos, ditando regras, influenciando decisões políticas e moldando a história do mundo ocidental. E é claro que, com tanto poder e mistério concentrados em um lugar só, as teorias da conspiração, os segredos obscuros e as histórias sinistras acabam surgindo. E acreditem, o Vaticano tem muitas histórias para contar. E por falar em segredos, preparem-se para conhecer um dos lugares mais misteriosos do planeta, os arquivos secretos do Vaticano. Imaginem uma biblioteca gigante, com quilômetros de prateleiras abarrotadas de documentos, pergaminhos e livros que datam de séculos atrás. A gente está falando de registros históricos que podem reescrever a história da humanidade, desde correspondências de papas e reis a tratados internacionais, documentos sobre a Inquisição, relatos de milagres e, quem sabe, até evidências de vida extraterrestre. Tudo isso guardado a 7 chaves, protegido por guardas e sistemas de segurança ultramodernos. E o que será que tem de tão secreto nesses arquivos? Bom, a resposta é: ninguém sabe ao certo. O acesso é extremamente restrito, liberado apenas para alguns poucos estudiosos, e mesmo assim, sob forte vigilância. Essa aura de mistério, é claro, só aumenta a curiosidade e alimenta todo tipo de teoria da conspiração. Será que o Vaticano esconde documentos que poderiam destruir a Igreja Católica como a conhecemos? Será que existem provas da existência de Jesus, de alienígenas ou de uma civilização antiga e avançada? A verdade, meus amigos, pode estar lá dentro. Esqueçam os ternos e gravatas, porque no Vaticano, a segurança é responsabilidade de um dos exércitos mais estilosos do mundo, a Guarda Suíça Pontifícia. É isso mesmo que você ouviu. O Vaticano tem o seu próprio exército, e eles são famosos pelos seus uniformes coloridos e chamativos. A gente está falando de calças bufantes listradas, blusas azul escuras e capacetes pretos com plumas vermelhas, um visual que parece ter saído direto de um filme de época. Mas não se deixe enganar pelo visual vintage, porque esses caras são soldados de verdade, altamente treinados em combate corpo a corpo, defesa pessoal e uso de armas de fogo. A Guarda Suíça existe há mais de 500 anos, criada para proteger o Papa e o Vaticano de qualquer ameaça. E acreditem, eles levam esse trabalho muito a sério. Os guardas suíços fazem um juramento de proteger o Papa com a própria vida,
e já provaram sua lealdade em diversas ocasiões ao longo da história. E não pense que é fácil entrar para essa turma. Os candidatos precisam ser homens solteiros, católicos praticantes, com menos de 30 anos e, claro, ter cidadania suíça. É um processo de seleção rigoroso para proteger um dos líderes mais importantes do mundo. Chapter 4. Título: O Banco do Vaticano. Lavanderia ou instituição financeira. E por falar em segredos e mistérios, preparem-se para conhecer o Banco do Vaticano, oficialmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião, uma instituição financeira que já foi acusada de tudo quanto é tipo de coisa, desde lavagem de dinheiro a financiamento de ditaduras. O banco opera em segredo, com pouca ou nenhuma transparência, o que só aumenta as suspeitas em torno de suas atividades. E o mais bizarro é que, por ser uma instituição independente, o Banco do Vaticano não está sujeito às mesmas leis e regulamentações que os bancos convencionais. Ao longo dos anos, diversas denúncias de corrupção e escândalos financeiros envolvendo o banco vieram à tona, o que levou a Igreja Católica a prometer mais transparência em suas operações. Mas até hoje, o Banco do Vaticano continua sendo um dos lugares mais misteriosos e controversos do mundo. Será que o banco é usado para lavar dinheiro de políticos corruptos, financiar grupos terroristas ou esconder fortunas incalculáveis? A verdade, como sempre, parece estar muito bem guardada. Chapter 5. Título: Jesus casado e outros documentos bombásticos. E se eu te disser que o Vaticano pode estar escondendo documentos que mudariam tudo o que sabemos sobre a história de Jesus Cristo? Essa é a teoria de alguns estudiosos que acreditam que os arquivos secretos guardam evangelhos apócrifos, textos religiosos que foram excluídos da Bíblia, por contradizerem a versão oficial da Igreja Católica. Esses evangelhos, segundo os teóricos da conspiração, revelariam segredos bombásticos sobre a vida de Jesus, como o fato de ele ter sido casado com Maria Madalena e ter tido filhos, ou que ele não teria morrido na cruz, mas sim fugido para a França, onde viveu até o fim de seus dias. É claro que a Igreja Católica nega veementemente a existência desses documentos, mas isso não impede que as teorias da conspiração continuem a circular. Afinal, a ideia de que o Vaticano esconde segredos que poderiam abalar os alicerces da fé cristã é simplesmente irresistível para alguns. Será que Jesus era casado? Será que ele teve filhos? Será que o Vaticano está escondendo a verdade? As respostas, quem sabe, podem estar trancadas a 7 chaves nos arquivos secretos. Chapter 6. Título: O julgamento macabro do Papa Formoso. Preparem-se para uma história bizarra e macabra, porque no Vaticano, até os mortos são julgados. É isso mesmo que você ouviu. No século IX, o Papa Formoso, já falecido, foi exumado, vestido com suas vestes papais e colocado em um trono para ser julgado pelo seu sucessor, o Papa Estevão VI. O motivo? Acusações de perjúrio e de ter assumido o papado ilegalmente. O julgamento, conhecido como Sínodo do Cadáver, foi um espetáculo grotesco e humilhante. O cadáver de Formoso foi declarado culpado, teve seus 3 dedos da bênção decepados e foi jogado no rio Tibre. Essa história macabra é só um exemplo da violência e da sede de poder que marcaram a história do Vaticano. E o mais assustador é que o julgamento do Papa Formoso não é um caso isolado. Ao longo dos séculos, diversos papas foram assassinados, envenenados, presos e até mesmo emparedados vivos. O Vaticano, meus amigos, é um lugar onde a fé e a política se misturam de forma perigosa, e onde a busca pelo poder pode levar a atos de crueldade inimagináveis. Se você pensa que o Vaticano está preocupado apenas com assuntos terrestres, prepare-se para se surpreender. A Igreja Católica tem um interesse peculiar pelo espaço sideral e possui, acreditem se quiser, seu próprio observatório astronômico.
Localizado no Arizona, Estados Unidos, o Observatório do Vaticano é equipado com telescópios de última geração e conta com uma equipe de astrônomos renomados que estudam desde a formação de estrelas e planetas até a possibilidade de vida extraterrestre. E por que o Vaticano estaria interessado em ETs? Bom, para a Igreja Católica, a descoberta de vida inteligente fora da Terra não seria um problema, mas sim uma oportunidade de expandir a mensagem cristã para outras partes do universo. Afinal, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quem garante que ele não tenha criado outras formas de vida inteligente em outros planetas? A busca por vida extraterrestre, para o Vaticano, é também uma busca por Deus e por respostas para as grandes questões da humanidade. Chapter 8. A Basílica de São Pedro. Um estado dentro de outro, a Basílica de São Pedro, com sua cúpula imponente e sua arquitetura grandiosa, é um dos símbolos mais icônicos do Vaticano e um dos locais mais sagrados para os católicos. Mas o que pouca gente sabe é que, tecnicamente, a Basílica de São Pedro não pertence ao Vaticano. É isso mesmo que você ouviu. Existe um acordo entre o Vaticano e a Itália, chamado Tratado de Latrão, que concede à Basílica de São Pedro um status especial de extraterritorialidade. Isso significa que, apesar de estar localizada dentro do território italiano, a Basílica de São Pedro é considerada um território independente, sob a jurisdição exclusiva do Vaticano. É como se fosse um país dentro de outro país dentro de outro país. Complicado, né? Mas essa situação inusitada é mais um exemplo da complexidade histórica e política que envolve o Vaticano. A Basílica de São Pedro, com sua beleza estonteante e seu significado religioso, é um lembrete constante do poder e da influência da Igreja Católica ao longo dos séculos. Chapter 9. Áreas proibidas. Os segredos mais bem guardados do Vaticano. O Vaticano é como um labirinto cheio de passagens secretas, túneis subterrâneos e salas que permanecem fechadas para o público. Mesmo os visitantes mais privilegiados, que conseguem autorização para conhecer os museus e a biblioteca, só têm acesso a uma pequena parte do que realmente existe por trás dos muros do Vaticano. E o que será que o Vaticano esconde com tanto zelo? As teorias variam desde documentos históricos explosivos e relíquias sagradas até obras de arte consideradas polêmicas demais para serem exibidas. Alguns acreditam que o Vaticano abriga artefatos alienígenas, tecnologias ancestrais e até mesmo portais para outras dimensões. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que se esconde nas áreas proibidas do Vaticano. E é justamente essa aura de mistério que alimenta a imaginação e as teorias da conspiração. Será que um dia conheceremos os segredos mais bem guardados do Vaticano? Ou será que eles permanecerão ocultos para sempre, protegidos por guardas, câmeras e séculos de tradição? Chapter 10. O Vaticano. Pode desaparecer? Parece loucura, mas a existência do Vaticano como um Estado independente não é algo garantido para sempre. Lembra do Tratado de Latrão, aquele acordo entre o Vaticano e a Itália que mencionamos antes? Pois bem, esse tratado, que foi assinado em 1929, poderia ser revogado a qualquer momento, caso ambas as partes concordem. Em teoria, o Vaticano poderia deixar de existir como um país independente e ser incorporado à Itália. É claro que, considerando a importância histórica, cultural e religiosa do Vaticano, é pouco provável que isso aconteça. Mas a possibilidade existe, o que nos leva a questionar qual o futuro do Vaticano. Em um mundo cada vez mais secularizado, será que o Vaticano conseguirá manter sua relevância e influência? Ou será que esse pequeno estado, encravado no coração de Roma, está fadado a desaparecer? Só o tempo dirá o destino do Vaticano. Mas uma coisa é certa: esse lugar continuará a despertar fascínio, curiosidade e mistério por muitos e muitos anos.
Outro: e aí, qual segredo te chocou mais? E aí, pessoal, gostaram de conhecer os segredos mais obscuros do Vaticano? Qual deles te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que adoram um bom mistério. Afinal, quem não gosta de desvendar os segredos dos lugares mais poderosos e misteriosos do mundo? E antes de ir embora, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like pra gente saber que você curte esse tipo de conteúdo. Aqui no Arquivo Curioso, a gente desvenda os bastidores do mundo como ninguém.